Bom, pessoal, devido ao imprevisto que aconteceu, que eu não fiquei sem internet hoje para fazer a aula com vocês online pelo Meet, eu vou mandar um vídeo daquilo que eu ia explicar para vocês, que é o movimento de queda livre. E, primeiramente, já peço desculpa pelo imprevisto, tá? A queda livre como diz o conceito, é um movimento vertical que ocorre com aceleração constante, de modo que a velocidade de queda do corpo ela aumenta a cada segundo em relação ao centro da Terra. E isso também é de acordo com a aceleração da gravidade local. Como já falei, é um lançamento vertical. Tá? É um tipo de movimento vertical que pode ser descrito por um corpo ou por um objeto. E essa trajetória ela pode ser orientada de cima para baixo ou de baixo para cima. Um exemplo bem simples de lançamento vertical que envolve o movimento para baixo de queda livre é o salto de um paraquedista. Tá? Então, o salto do paraquedista é de cima para baixo. Nesse caso, ele apresenta uma velocidade inicial não nula, com aceleração gravitacional aproximada de 10 metros por segundo quadrado. Além disso, ele descreve um movimento uniformemente variado, que é o m e o v. Tá? Então, a nossa aceleração gravitacional, que é o que a gente usa aqui, é 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. É o que a gente vai usar nos problemas e nos exercícios que envolvem queda livre. Por sua vez, se a trajetória do objeto é orientada para cima, a aceleração possui um sentido da gravidade contrária ao do referencial. Sua velocidade inicial também é diferente de zero. Um exemplo de lançamento vertical para cima é o arremesso da bola para sacada por um jogador de vôlei. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Que o lançamento vertical para baixo, a aceleração, que eu chamo de G aqui, ela é positiva, então 10 metros por segundo ao quadrado positivo. No lançamento vertical para cima, a aceleração é negativa, que a nossa aceleração aqui, o G, ele é 10 metros por segundo ao quadrado, ele vai ser negativo. Além do lançamento vertical, o arremesso de objeto ele pode ocorrer como lançamento horizontal, um movimento realizado por um objeto arremessado que envolve a queda livre na vertical e o movimento na horizontal. Então, o movimento foi feito na horizontal, mas a queda desse objeto é na vertical, tá? Por isso que caracteriza o movimento de queda livre, porque a queda do objeto ou do corpo, na verdade mais do objeto, né? Ela vai ser na vertical. O lançamento oblíquo é um movimento realizado por um objeto lançado na diagonal. Ele é lançado na diagonal. Nessa trajetória parabólica ocorre a composição dos movimentos na vertical e horizontal. Ele não deixa de ser de queda livre porque existe um movimento na vertical também, tá? A fórmula que a gente vai usar para calcular os problemas ali, né? A grande maioria dos problemas de queda livre é a equação do Torricelli, que vimos lá no m e o v, tá? No movimento uniformemente variado. Só que a troca que nós vamos trocar a aceleração pela gravidade, o G ali, tá? Então, é que é a aceleração da gravidade. Só que aqui a gente vai usar, ela é constante e aqui ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o V, que é a velocidade final ao quadrado, é igual ao VO, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o G, que é a aceleração da gravidade, que a gente vai usar os 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura. Essa altura, ela pode se referir no problema como altura, como se fala de queda, ou pode ser a questão do espaço também, tá? Porque, na verdade, essa altura é uma diferença de espaço, né? De onde ele estava e até onde ele ficou. Bom, então essa altura, como a gente viu ali, né? Elas são no Sistema Internacional de Medidas, velocidade metros por segundo, né? E a aceleração metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. Então, toda vez que o meu problema se refere a uma velocidade em quilômetros por hora, a minha aceleração da gravidade é metros por segundo, eu vou ter que fazer a conversão dessa velocidade para que fique na mesma unidade de medida, que é a aceleração da gravidade, tá? No lugar da aceleração, nas fórmulas, se usa a aceleração da gravidade, que é o G,
tá? Valor aproximado da aceleração da gravidade é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, cuidado, ó. Lançamento para baixo, a aceleração da gravidade é positiva. E lançamento para cima, a aceleração da gravidade é negativa, g igual a menos 10, tá? É uma observação que eu fiz questão de colocar para vocês deixarem anotadinho, para não ter perigo de vocês errarem na hora de substituir lá na fórmula, tá? Porque a fórmula já é conhecida nossa, nós estamos trocando o A pela aceleração da gravidade, que é usar aquele valor fixo de 10 metros por segundo ao quadrado. O único cuidado é com o sinal. Para baixo, lançamento para baixo, positivo. Lançamento para cima, negativo. Temos aqui também a equação da velocidade da queda livre, tá? A equação da velocidade da queda livre, ela é usada para determinar a velocidade em que um corpo move-se durante o movimento de queda livre. Portanto, é bem simples, é só multiplicar o g vezes o tempo, tá? O g vezes o tempo vai dar a velocidade desse corpo, né? Aqui no caso, com o módulo da aceleração. Então, a velocidade desse corpo nesse movimento de queda livre, g vezes o t. Depois a gente vai ver as aplicações lá nos problemas. A equação a seguir relaciona-se à altura de queda com o intervalo de tempo. Então, eu quero saber a altura em relação ao tempo. Então, h é igual a g vezes t ao quadrado dividido por 2. Tá? Esse g é o g que é a aceleração da gravidade. Por meio da equação mostrada, é possível determinar tanto a altura quanto o tempo de queda de um corpo em queda livre, tá? Então, eu posso, a partir da altura, encontrar o tempo, como a partir do tempo encontrar a altura, porque o g a gente sabe que é 10, tá? Só a única coisa é a questão do sinal, se ele for positivo ou se ele for negativo. Bom, exemplos, tá? Aqui eu trouxe para vocês 4 exemplos. Sabendo que um corpo leva 2 segundos para chegar ao chão após ter sido abandonado a uma altura h em relação ao solo, calcule a altura em que esse corpo foi abandonado em metros. Então, eu tenho o tempo e a partir do tempo eu quero a altura, tá? Por que eu não uso a equação de Torricelli? Porque lá na equação de Torricelli não se fala em tempo, tá? Lembrando que é lá do M e o V, é uma das equações que eu não há necessidade de usar o tempo para poder calcular a velocidade, alguma coisa, outra questão. E aqui, como a gente já falou, eu tenho uma equação que a partir do tempo eu consigo encontrar a altura, tá? Então é só jogar lá, o tempo já está em segundos, então é só substituição de fórmulas. O G é 10, o tempo é 2, 2 ao quadrado dividido por 2. Então, resolve a potência, multiplica e depois divide por 2. Então, vai ser 10 vezes 4 dividido por 2. 10 vezes 4, 40 e dividido por 2, 20. Então, o que a gente tem aqui? Que a nossa resposta correta desse problema é 20 metros. Nós vamos selecionar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltar aqui para a gente poder achar, marcar ali, ó, tá? A resposta correta desse exercício é 20, alternativa A, certo? Bom, vamos lá para a 2, ó. Uma bola de basquete, ela é abandonada a uma altura de 5 metros em relação ao chão. Se essa bola estiver movendo-se em queda livre, qual será a velocidade da bola em quilômetros por hora imediatamente antes de tocar ao chão? Bom, então ela é abandonada numa altura de 5 metros, tá? Ela tá lá em cima, a velocidade inicial dela é 0, ela vai começar a partir da queda dela, tá? Então, nós vamos, lá no final, a gente vai transformar para quilômetros por hora. Vamos usar a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes G vezes o H, tá? Então, o V ao quadrado, o VO é 0, o G é 10 e a altura é 5. Então, 2 vezes 10 vezes 5 é 100. Como é V ao quadrado, o inverso da potência é uma raiz. Raiz de 100 é 10 metros por segundo. Por quê? Porque a minha altura está em metros, a minha gravidade está em metros, mas agora eu quero transformar essa velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora. Vou fazer vezes 3,6. No momento que eu faço vezes 3,6, a minha resposta é
36 quilômetros por hora. A minha alternativa correta é a alternativa C, tá? Vamos lá para o exemplo número 3. Bom, um objeto ele é abandonado a certa altura em relação ao solo, descrevendo o movimento de queda livre. Admitindo que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o tempo em segundos necessário para que esse objeto atinja uma velocidade de 108 km por hora? Eu tenho a gravidade, eu quero o tempo, eu tenho a velocidade, tá? Eu quero o tempo, então por isso que eu não posso usar a equação de Torricelli, porque na equação de Torricelli fala em velocidade, mas não fala em tempo. Então nós vamos usar a equação da velocidade em queda livre, que é g vezes o t. Mas como a minha velocidade lá está em quilômetros por hora e a aceleração da gravidade em metros por segundo, eu vou ter que fazer a conversão dessa velocidade, tá? Como diz ali, primeiro vamos fazer a conversão da velocidade. 108 divide por 3,6 dá 30 metros por segundo. Aí é só substituir na equação da velocidade de queda livre. V igual a G vezes T. O V é 30, o G é 10 vezes o tempo. Só isolar o T. O 10 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a nossa resposta aí é 3 segundos e é a nossa alternativa C. Último exemplo, um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é, vamos usar o quê? A equação de Torricelli, olha, tem a velocidade final e a velocidade inicial. Ele está num ponto que ele é 10 metros, no outro ponto ele é 50. Qual é a distância entre eles? Essa distância entre eles é o nosso H. Como eu comentei lá no início, ele pode ser o nosso espaço. A variação do espaço não deixa de ser. É uma distância entre um ponto e o outro, que nesse caso, como ele é na linha vertical, a gente considera como altura. Então, vamos substituir, ó, velocidade final 50 ao quadrado, velocidade inicial 10, mais 2 vezes o 10. Então, faz o quadrado do 50, 2.500. Faz o quadrado do 10, 100, mais 20H. Isola o H, esse 100 que está somando passa subtraindo, 2.400. O 20 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a minha altura aqui é 120 metros. Então, a nossa resposta correta aqui é a alternativa B, tá, pessoal? Então, na nossa próxima aula de quinta-feira, eu mando umas atividades semelhantes aos exemplos que eu fiz aqui, né? Expliquei aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo sem problema nenhum pelo WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum. Desculpe mais uma vez pelo transtorno de hoje de estar sem internet.